Boa tarde a todos e todas. Mais uma aula de Sociologia. Vou tirar o óculos porque está dando reflexo. Então, hoje nós vamos entrar um pouco nas teorias sociológicas dos clássicos, né? Vamos para a apresentação. Então, é muito importante aqui a gente pensar sobre teoria sociológica, como as teorias sociológicas surgem, né? E aí a gente já viu a imaginação, o surgimento da sociologia, né? O cenário no qual a sociologia surge, já vimos a imaginação sociológica e já vimos a socialização, né? Que são, digamos, etapas preliminares para a gente tratar a fundo das teorias sociológicas, embora tudo isso que já vimos são teorias sociológicas, né? E a gente vai falar hoje sobre teoria clássica, são as grandes questões que a teoria clássica, né, trabalha, ou teorias clássicas, né, se ficar assim melhor. Que é indivíduo e sociedade, né? Que é o quanto de indivíduo, de alguma forma, influencia a sociedade e o quanto, né, a sociedade influencia no indivíduo, né? Botando a apresentação de slides aqui. Então, né, a teoria sociológica ela vai trabalhar com essa dualidade desses dois conceitos: indivíduo, né, ser humano autônomo, não tão autônomo para Durkheim, né? E a sociedade, que são as instituições. Ele vai trabalhar com as grandes instituições, principalmente religião, né? Emile Durkheim, a gente vai ver mais à frente. E aí eu trouxe um pouco também como a sociologia pode ser apresentada no Enem, pode ser apresentada como uma teoria clássica, trabalhando com essa dualidade indivíduo-sociedade, ou trabalhando com a teoria, está errado, acabei de ver, não é teoria, é teoria contemporânea, teoria sociológica contemporânea, né? Que em vez de trabalhar com essa dualidade de indivíduo e sociedade, mal comparando, indivíduo seria a agência e sociedade a estrutura, né? Tem aí algumas particularidades, né? Mas na prova do Enem pode ser pedido assim, né? Então, a agência seria a capacidade de realizar uma ação, capacidade do indivíduo realizar uma ação, né? E a estrutura seriam as regras, né? De alguma forma, as regras e recursos que os agentes estão expostos, né? Enfim, e a gente vai trabalhar aqui, eu trouxe aqui alguns dos pais da sociologia. Geralmente, é dado ao título de pais da sociologia Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Eu botei Auguste Comte porque ele foi um dos primeiros formuladores da sociologia, né? Embora ele não tenha transformado a sociologia numa disciplina acadêmica, né? Colocado ela no meio acadêmico científico dentro da universidade. Quem o fez foi Durkheim, mas ele foi um dos primeiros sociólogos, né? Então é importante a gente saber quem foi o Comte, Auguste Comte, né? Filósofo francês, foi o principal elaborador da teoria positivista, né, que é uma teoria, não é teoria positiva, no sentido positivo e negativo, é positivista, tem outro sentido, outro significado, né? Ela trabalha com as questões de que existe como se fosse uma marcha, um caminho que a humanidade toda, de alguma forma, deveria seguir, né? Passar por etapas, principalmente a civilização, para se alcançar um patamar civilizatório ou mais avançado. E aí também tem envolvido questões de entender sociedades avançadas atrelando a ideia de tecnologia.
Isso não, dentro da sociologia, principalmente da antropologia, não faz o menor sentido, né? Não existe nada, nenhuma cultura ou sociedade mais avançada do que a outra. Existem diferenças. Ponto. É possível comparar? É possível comparar, mas não com esses termos e esses critérios de mais avançada, menos avançada, mais primitiva. Isso é um pensamento darwinista, social, evolucionista, que mais à frente veremos, né? Tem muito a ver com essa doutrina, essa teoria positivista. Lembrando, não é positivo nem negativo, positivista. Para vocês terem uma noção, a frase na bandeira nacional brasileira, ordem e progresso, vamos todos seguir o mesmo caminho, uma mesma trilha, passar por etapas, né, para se atingir o mais alto grau da sociedade avançada, né? Essa é a ideia, está expressa na nossa bandeira. Aí tem algum sentido, né? Então, ele vai, de alguma forma, disputar com Durkheim, Emile Durkheim, o protagonismo de formulador da sociologia enquanto matéria acadêmica. E o Durkheim, quem iremos estudar hoje, também francês, ele foi o grande elaborador, né, ou emancipador da sociologia como uma matéria autônoma, né? Foi o fundador da escola francesa e ele trabalha muito com a questão da estrutura social, quanto a estrutura, de alguma forma, imprime ou comprime o indivíduo a agir de certa forma, né? E ele trabalha com isso, né? Ele comprova a sua teoria através da sua principal obra, que é o Suicídio, né? Que nós veremos nesse slides, nessa gravação. Karl Marx, né? Alemão, porque nós não só enquadramos ele como sociólogo, porque ele trabalhou elaborando diversas teorias econômicas, políticas, sociais. Então, de alguma forma, a gente não diz que ele é só um sociólogo, ele é um cientista político, né? Ele tem um pensamento um pouco mais abrangente. E o principal foco dele foi compreender a sociedade capitalista, né? Sua principal obra foi o Capital, né? São 3 volumes, o Capital, né? E Max Weber, que na linha temporal vem depois desses 3, sociólogo e cientista político também alemão, ele também teve como foco a sociedade moderna e o seu funcionamento. Mas um pouco diferente de Marx, ele vai dar mais atenção aos processos racionais aos quais os seres humanos estão inseridos nesse mundo moderno, né? Sua principal obra foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ok? Então, de alguma forma, vocês já estão localizados aí com os principais autores da teoria clássica da sociologia. Enfim, como eu já havia pincelado, Durkheim está muito preocupado com a questão estrutural, a ordem social. Como é que esses indivíduos, é que a gente junta todo mundo na mesma sociedade e mantém todo mundo junto, sem ter grandes crimes, sem as pessoas se matarem, né? É a grande pergunta. Então, ele foca, a resposta dele é a estrutura que mantém a ordem social vigente. E aí, uma das grandes explicações sobre essa estrutura e essa estabilidade social é a religião. A religião é o grande pilar de qualquer sociedade ou cultura, né? A religião, seja ela pagã, católica, espírita, enfim, né? Xamanista, né? A religião, ela é um pilar, ela é a base, ela é a estrutura de qualquer sociedade, porque ela vai trabalhar com os ideais de sagrados e profanos, né? O que é sagrado, o que é profano, o que é tabu,
né? Tabu nada mais é do que o limite, o limiar de uma ação, o limiar de um comportamento, o limiar até de um território, né? E de relações que um ser humano, que um indivíduo pode ter dentro da sua sociedade, dentro das suas relações sociais, né? Então, são conceitos bem interessantes. Ele trabalha, foi um dos principais teóricos intelectuais a trabalhar com a ideia de tabu. Freud, depois também, posterior a Durkheim, também vai trabalhar com a ideia de tabu. Não tão posterior, eles são quase contemporâneos, né? Um pouquinho depois, alguns aninhos depois, né? E aí, dentro dessa ideia, né, de relações sociais e ações, né, atos que os seres humanos podem fazer dentro do seu círculo social, ele vai dizer que fatos sociais são coisas. Nós, como intelectuais e analistas sociais, temos que pensar fatos sociais como coisas. E é isso que vai fundamentar uma parte da sua análise, né, sociológica. E o fato social ele tem 3 características fundamentais. Exterioridade, ou seja, ele está exterior. Ele não está dentro do indivíduo, ele é exterior a todos os indivíduos. Ele é geral, ele tem uma característica de generalidade. Ele pertence a todos, todos participam à regra. Ele não é comum a um indivíduo apenas, ele é comum a todos. E a coercitividade. A coercitividade tem a ver com a ideia de tabu, relacionando, né? É o limite. Existe um limite, uma fronteira que você pode ir. A partir dali é uma ação tabu, é uma ação que você não pode ter, né? É negável, tipo, não se pode agir dessa forma, né? Então, se você age desta forma, se você se torna uma pessoa tabu ou uma situação tabu, você sofre sanções. Por isso que o fato social é coercitivo, para colocar os seres humanos dentro de uma regra e eles agirem ali naquele campo delimitado, eles não passarem dessa delimitação, né? Enfim, para ele, como é que a sociedade vai funcionar? Né? Existe uma consciência coletiva, que é mais ou menos um modo de todo mundo, é um modo comum que todos pensam igual, né? Ou seja, deve-se usar trajes de banho na praia, deve-se usar roupas formais no trabalho, deve-se utilizar uma linguagem formal no trabalho, deve-se agir de certa forma no trabalho, ou de outra forma na escola, de outra forma com os amigos, de outra forma com a família, né? Então, existe uma consciência coletiva, uma forma de orientar as pessoas, os indivíduos dentro da sociedade, né? Então, a sociedade está na cabeça de cada um, né? Lembra lá do processo de socialização? Como a gente socializado, como a gente adota, né? Como são introjetadas as regras sociais nas nossas cabeças, né? Isso é o processo de socialização. É aí que a sociedade entra na nossa cabeça, ok? E voltando aqui, essa consciência coletiva precisa ser obedecida, né? Essas normas de comportamento vão reger a vida de todos os seres humanos, de todos os indivíduos dentro de uma sociedade, né? E essa consciência coletiva vai produzir o que o Durkheim chama, vou botar aqui para vocês lerem, de divisão do trabalho social, que nada mais é a especialização das funções dos indivíduos em determinada sociedade. Como assim, professora? Bom, se a gente pensar numa sociedade primitiva, digamos assim, não fazendo a dicotomia primitiva e avançado, tá? Lembrando disso. A sociologia não faz essa distinção. Quem faz é a engenharia, não é a sociologia, tá? É bem importante frisar isso aqui. Né? Fazendo lá, pegando as sociedades tribais. Como é que o trabalho era dividido? Ele era dividido, geralmente, entre idade, né?
as crianças, os adultos, os jovens adultos, os adultos mais idosos, os idosos, né? Cada um tinha sua função social, né? Exercia uma função de trabalho social dentro dessa sociedade tribal, né? E essas funções não eram tão especializadas, né? Ou seja, um grupo de idosos cuidavam das crianças, da educação das crianças, né? Enquanto os adultos plantavam, caçavam, cuidavam da proteção da tribo, né? E isso era uma solidariedade mecânica, segundo o termo cunhado por Durkheim. Mecânica, porque lembrando que a sociologia vai importar muitos termos da biologia, ok? A sociologia clássica importa muitos termos da biologia, principalmente os positivistas, estruturalistas, ok? Então, a solidariedade mecânica. Pensam, algo mecânico é algo que não se pensa muito, não se elabora muito de alguma forma para ser realizado. Por isso esse termo, né? As funções não eram muito especializadas, né? Por isso a solidariedade mecânica, né? Então, essa solidariedade mecânica era feita entre idade e gênero, né? Ela era pertinente, segundo Durkheim, às sociedades tradicionais ou primitivas ou não industriais. Elas não pertenciam ao mundo moderno, aquele cenário de surgimento da sociologia, tá bom? E a solidariedade orgânica, ou seja, de organismo, pensando justamente no funcionamento do corpo, né? Quantos organismos, quantos órgãos dentro de um corpo humano nós temos? Vários. Ou seja, no mundo moderno, nós temos muitas especializações, ou seja, a especialização das funções entre os indivíduos. Na sociedade moderna, ela é grande, ela é maior. Existem mais especializações, ou seja, a divisão do trabalho social ela é mais diferenciada. Ela vai funcionar segundo essa lógica da solidariedade orgânica, ou seja, as funções sociais são mais diferenciadas. Os indivíduos são mais interdependentes uns dos outros. Precisamos do padeiro para fazer o pão, precisamos do motorista para o transporte, precisamos do professor para ensinar as crianças, precisamos de uma série de profissões para que essa sociedade moderna funcione, né? E ela está baseada na divisão de profissões e não em idade, em gênero. Durkheim associa essa solidariedade a sociedades complexas ou industriais. Fechado esse pensamento? E aí, ele vai elaborar e ele vai justificar a sociologia como uma matéria acadêmica e autônoma a partir da análise do suicídio. Ele vai demonstrar que o suicídio não é apenas um tema da psicologia. E é aí que ele está disputando com a psiquiatria e a psicologia. Por isso que eu citei Freud lá atrás, né? Aproveitem e se quem puder, quem tiver oportunidade, assista a série, é muito boa, né? Então ele vai pegar uma série de dados sobre o suicídio. 3 décadas, ele vai fazer uma análise de 3 décadas, 30 anos sobre os dados do suicídio em diversos países na Europa. E vai comparar esses dados. A incidência maior incidência, menor incidência, maior incidência em católicos, maior ou menor, né? No caso é menor. A maior incidência entre protestantes, solteiros, casados, né? E ele vai, a gente fala, cruzando esses dados, né? Quem é católico, quem é protestante, quem é casado, quem é solteiro, quem mora sozinho, quem mora com a família, e vai cruzando esses dados e vendo que, de alguma forma, o suicídio não se trata de um caso individual, ele é estrutural, ele faz parte da ordem social maior, a ordem sobre o indivíduo, né?
E aí ele vai relacionar também esses dados com as questões sociais vigentes de cada época. Se, por exemplo, nessas 30 anos estudados, teve crise econômica, crise política, social, algum problema histórico, e ele vai comprovar que existe uma maior taxa de suicídio quando se tem crise política e econômica. As pessoas ficam mais desguarnecidas, né? Entre outras coisas, né? Uma maior quantidade de individualismo, maior laços entre os seres humanos. E ele vai tipificar esses suicídios. Então, nós temos o suicídio anômico, o egoísta e o altruísta. O suicídio anômico, ele tem a ver justamente com essa questão da quebra da harmonia social, quando existe uma anomia social. Lembrando mais uma vez que muitos teóricos clássicos, eles importam termos da biologia. Então, a anomia também se vê na biologia, mas na sociologia ele tem um sentido, um significado diferente. Aqui significa quando algo não funciona bem, quando a estrutura se rompe. Por exemplo, no caso do Brasil, quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello ele sequestrou, fez o arresto das poupanças, ou seja, ali nós tivemos crise econômica e houve uma taxa de suicídio maior no Brasil. É assim que o suicídio anômico acontece. O suicídio egoísta, né, ou de alguma forma ligado ao ego, né, a estrutura da sua id, a construção da sua individualidade, ela acontece quando existe uma maior individualidade na sociedade, quando os indivíduos estão mais apartados, afastados, quando os laços se rompem ou estão mais esmaecidos, né? Ou seja, quando você demarca muito eu e eles, não tem tanta interação social, né? Por exemplo, uma situação de bullying. É possível, quando você tem muito bullying sobre um determinado indivíduo, ele se suicidar. E o bullying pode ser por diversas razões, porque é gordo, porque é magro, porque é alto, porque é negro, porque é branco, porque é mulher, porque é homem. São infinitas as possibilidades aí. E o suicídio altruísta, né? Que é a anulação do self, a anulação da identidade, do ego. Nós vemos esse tipo de suicídio, né, muito em rituais das sociedades tradicionais. Quem assistiu Vikings, né, percebe que existe ali existe o suicídio altruísta, né? Ou ele acontece muito em baixas patentes militares, né, para salvar, em detrimento de uma causa, para salvar o povo, para salvar a nação, né? Um voluntário a morrer para se tornar herói, né? Vemos isso muito também em filmes de super-heróis, né? A Viúva Negra morreu no último filme para conseguir a joia da vida, né? Enfim, exercitando, aí temos duas questões, que aí eu não vou ler, senão o vídeo fica muito longo, né? Mas tem a ver com as questões os conceitos que Durkheim trabalha, né? Aí, mais uma vez, lembrando sobre a anomia e aqui o fato social, e no final nós temos o gabarito, tá bom? Espero ter, de alguma forma, a apresentação e a gravação ter ajudado nos estudos de vocês. Uma boa tarde, boa noite para todos e todas.